Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Essa sexta-feira se dizia seria fria, mas uma sexta-feira quente. Hoje, dia 10 de julho, amanhã é aniversário da minha esposa, dia 11 de julho. Não pode esquecer, pô. Hoje iniciamos mais uma conversa entre amigos, um tema importante para a democracia, atualíssimo, em face do que está acontecendo no Supremo, no Congresso Nacional, que são as fake news e a democracia. E, para nossa alegria, está conosco, aceitando o convite que foi feito, a querida amiga Maria Cecília Pereira de Mello, minha amiga, saudades, obrigado por ter aceito o convite. Saudades, obrigada. O Alex Vargas, Alex, que hoje é secretário também municipal, obrigado por ter aceito o convite, importantíssima a sua participação. Alex. Eu que agradeço, Marcos. E o Marcelo, que já esteve conosco diversas vezes, me ajuda sempre na montagem desses encontros quando se trata de matéria constitucional. Obrigado, Marcelo. E, Marcelo, eu já lhe passo a palavra para contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a questão da fake news, do plano constitucional da liberdade de expressão e da própria democracia. Bem, bom dia a todos. Agradeço uma vez mais a gentileza do Marcos participar nesse programa. Cumprimento a Cecília, minha querida colega de tribunal. Estivemos juntos no Tribunal Regional Federal há muito tempo. E o Alex, meu querido amigo de PUC, enfim, das lides acadêmicas aí. Em primeiro lugar, me parece importante recordar que a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito humano fundamental que a Constituição de 1988 destacou, deixou como um direito muito importante para a democracia brasileira. Eu não vou repetir aqui os termos da Constituição, acho que todos conhecem, mas é importante lembrar que a liberdade de expressão, não só no Brasil, mas no todo o mundo, ela foi uma conquista da humanidade, indissocialmente ligada à questão da democracia. Ou seja, não existe país democrático que não tenha uma imprensa livre e sem censura, sem qualquer tipo de filtro, não é? E que todos os meios de comunicação tenham a ampla possibilidade de criticar o governo, de publicar aquilo que pensa ser correto, ainda que isso possa causar uma ofensa à honra das pessoas, etc. E, evidentemente, que se esses abusos forem praticados, o próprio direito tem mecanismos para responsabilizar essa pessoa por esses abusos. Então, a primeira ideia importante que eu gostaria de deixar para começar o nosso bate-papo aqui é que a liberdade de expressão é fundamental à democracia. Não há país democrático que não tenha em sua Constituição ou em suas práticas que dê notável importância ao jornal, à televisão, às meios de comunicação e hoje, evidentemente, as chamadas redes sociais, que são as protagonistas das notícias imediatas, em tempo real, etc. Então, nós temos essa liberdade de expressão e eu diria que o seguinte, que o Brasil sofreu duas grandes influências. A influência do direito norte-americano, que é um exemplo clássico de defesa da liberdade de expressão. Nós sabemos que a democracia norte-americana ela é forte, ela é pujante, porque a imprensa tem uma força muito grande nos Estados Unidos. Quer dizer, nós vimos que, por exemplo, vários presidentes já e vários escândalos foram debelados a partir das revelações da imprensa. Watergate, nós temos a renúncia do Nixon, e o Clinton, que sofreu aqueles problemas. Por quê? Porque a imprensa realmente ela publica, ela checa a informação, a verossimilhança da informação, ela publica aquela informação e isso desencadeia todo um movimento na sociedade. Existe a imprensa investigativa, etc, etc.
Então, no primeiro momento, eu quero dizer o seguinte, que o Brasil, inclusive o Supremo Tribunal Federal, até há bem pouco tempo, por intermédio de um voto do ministro Carlos Ares Brito, que foi um voto clássico sobre a liberdade de imprensa, deixou muito claro que é um valor altaneiro na Constituição e que ele prefere, vamos dizer, que haja, ele dizia no voto que foi adotado pela maioria, ele prefere que haja eventualmente alguns excessos que possam ser corrigidos pelo próprio sistema, do que impor um sistema já de censura ou de restrição à liberdade de imprensa. Ou seja, o dano à restrição à liberdade de imprensa será maior para a democracia, ou qualquer lei que procurasse limitar a liberdade de imprensa seria nefasta. Então ele diz, olha, entre um eventual abuso, eu prefiro que se publique e depois eu tenho o direito de resposta, eu tenho o Código Penal, eu tenho todos os, vamos dizer, os instrumentos clássicos para que essa publicação, para que haja responsabilização por uma notícia, inclusive uma notícia falsa. Bom, esse é o contexto. Aí temos a questão dos fake news, apenas para finalizar essa primeira parte, dizer que o que é a fake news é uma notícia falsa ou uma notícia que realmente pretende, de uma forma dolosa, denegrir a imagem de alguém, ou de um grupo, ou de uma pessoa, ou de um político, etc. E é evidente que o direito tem que dar uma resposta a essa questão. Se a resposta que foi dada agora pela lei foi positiva ou não, eu acho que não, mas isso é um debate que nós estamos fazendo. Esse é o ponto que eu queria começar, Marcos. Obrigado, Marcelo. Alex, há uma incidência mais efetiva, mais clara do fake news na questão do processo eleitoral. E há, inclusive, relatos de que houve interferência no resultado do processo, na formação da convicção das pessoas, através do uso do fake news. Isso é um problema grave para a democracia, sobre esse aspecto também, né, Alex? Sim, quero começar dando um bom dia a todos, agradecer o convite, prazer estar com vocês aqui. Marcos, convite honroso que você me faz, poder estar aqui junto com o Marcelo, meu sempre professor, colega de PUC. Prazer estar aqui também conversando com a Maria Cecília sobre esse tema aí tão relevante para nós, para o país. Eu concordo plenamente com o que você colocou, Marcos. No caso das eleições, fake news tem um efeito ainda mais severo. E nessa última eleição, isso ficou bastante marcado. Inclusive, tem vários processos correndo ainda na Justiça Eleitoral sobre isso. Se já tinha uma vedação à participação de empresas em campanha, e isso é um dispositivo antigo, isso vem do Código Eleitoral criminalizado, o uso de empresa em campanha eleitoral é muito antigo, a vedação. Mas ela ainda podia fazer doação durante muito tempo. Apesar de não poder participar, ela podia fazer doações devidamente contabilizadas na campanha. E mais recentemente, nem isso mais. E daí, quando a gente vê a participação de empresas, empresários bancando impulsionamento de conteúdos e propagação de fake news, fica ainda mais complicado o cenário do resultado dessa última eleição. Tá se comprovando um uso aí bastante importante desse mecanismo. Mas eu queria retomar um pouco assim, não dá para falar de fake news sem falar de internet, né? O que potencializa muito o fake news é a internet. A gente recebe diariamente, eu recebo diariamente no meu celular, seja em programa de mensagem instantânea, né? Podemos falar aqui os nomes sem preocupação, né? WhatsApp, Messenger, o que for, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, todas essas outras aí. Pois nós recebemos conteúdos diariamente, de forma variada, e é comum as pessoas também repassarem desavisadamente. Então, você recebe de familiar, você recebe de amigo, você fala, mas isso aqui é verdadeiro? E antes de passar, mas você tem certeza disso aqui? Eu fico com receio de repassar coisa
mesmo vindo de pessoas que eu conheço, porque às vezes ela passou desavisadamente e você pode cair no mesmo erro. Mas então a internet passa a ter cada vez mais uma importância muito grande, em especial nas eleições. Eu acho que a última eleição também demonstra isso. Eu acho que tem outros fatores aí que levaram à eleição do atual presidente, mas é evidente que o fato dele ter pouco tempo de rádio e TV e muito uso de internet, apoio em redes sociais, fez uma diferença grande na campanha dele. Em que pese, eu não estou dizendo que ele foi eleito por causa disso, mas certamente tem um impacto grande. Candidatos com muito tempo de rádio e TV ficaram com votação muito pouco expressiva nessa eleição, o que também não era comum em eleições anteriores. Sempre teve uma proporcionalidade entre a importância, o tempo de TV, de volume de recurso de campanha que o candidato tinha, o resultado que ele obtinha na eleição. Mas se a gente pensar, o direito eleitoral vem sempre tentando reduzir custo de campanha. Por que isso? Ele vai proibindo propaganda em outdoor, ele limita propaganda paga na imprensa escrita, ele limita propaganda paga na rádio e TV, aliás, é proibido propaganda paga na rádio e TV, ele proíbe showmício, e vai proibindo cada vez mais propaganda. Você fala, mas é um direito fundamental, está ligado à liberdade de expressão, e isso se torna ainda mais relevante para a democracia. Mas, por outro lado, o que se busca é preservar a legitimidade das eleições, para que quem tem mais dinheiro não tenha uma vantagem muito maior sobre quem tem menos dinheiro. Porque a ideia é uma democracia e não uma plutocracia. Então, quanto mais as pessoas conseguirem divulgar suas ideias livremente, sem depender de recurso financeiro, sem que o recurso financeiro tenha um impacto tão relevante na campanha, é melhor para a democracia. E aí essas restrições todas à propaganda eleitoral. Então você pega a origem da democracia lá, os gregos subiam no banquinho, falava com todo mundo. Quando a gente passa para uma sociedade de massas, você passa a depender de rádio e TV para falar com a população. E aí o custo todo que isso implica. E aí o problema da nossa democracia, não falando da nossa do Brasil, mas é do mundo inteiro isso, com relação ao custo da campanha. Aí quando chega a internet, isso é uma notícia muito boa, porque ela, de fato, você consegue propagar suas ideias com baixo custo. Então, você consegue fala, igual a gente está fazendo aqui, qual é o custo disso aqui? É muito baixo. Igual vários outros, mandar mensagem, e todas as pessoas podem colaborar, eu recebo mensagem, repasso para os amigos, e isso vira um boca a boca muito mais efetivo que o boca a boca físico, né? O boca a boca digital, ele vai muito mais longe do que depender de eu encontrar a pessoa e falar para ela o que eu acho sobre o meu candidato, contar uma notícia sobre o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A troca de ideias, a propagação de ideias fica muito mais fluida com a internet, muito mais barata e, portanto, democrática. Porém, vem com esse outro aspecto, de muito mais baixa capacidade de controle dos abusos. E aí entra fake news. Na hora que eu começo a usar esse mecanismo, que a princípio é muito bom e positivo para a democracia, para causar um dano grande à democracia, que é marcar pessoas com notícias falsas e com uma capacidade instantânea de divulgar isso. É instantâneo. Em poucos instantes as coisas viralizam e correm o Brasil inteiro, em poucos minutos. Uma coisa colocada no Twitter por algum político viraliza e espalha muito, mesmo sem o uso desses mecanismos artificiais de impulsionamento e robôs para propagar mensagem, que são elementos que a justiça eleitoral tem tentado cada vez mais também limitar e controlar. Mas mesmo sem isso, a propagação é muito fácil de se fazer. Então, o que a justiça eleitoral e a legislação eleitoral precisam tomar cuidado é para não jogar o bebê com a água. Quer dizer, não vamos agora, por causa disso, proibir propaganda na internet. A propaganda na internet é muito positiva. O uso da internet é muito positivo para a democracia. Ele democratiza o acesso à informação e a capacidade de levar a mensagem política para o cidadão. No entanto, a gente precisa tomar cuidado com controlar. Eu não vou tomar tanto tempo nessa fala inicial, mas depois eu quero até tratar com vocês, passar um histórico aí de como que a Justiça Eleitoral foi regulamentando, e o Congresso Nacional também, a cada ano, como isso vai mudando,
porque também esse é um ponto importante. Estamos falando de tecnologia, então é uma coisa muito dinâmica. De uma eleição para outra já muda muito, já tem muita diferença. Por exemplo, se na eleição passada a questão foi mais WhatsApp, Facebook, esses próprios organismos fizeram autorregulação. Notícia de ontem, o Facebook excluindo perfil falso que propagava fake news, o WhatsApp proibiu mandar mensagem que é muito repetida, né? Isso todos nós. Você recebe uma mensagem que seja uma piada, né? Você quer passar para os amigos, não, você só pode passar para um de cada vez. Você não consegue mandar para um monte de gente. Isso tem um impacto grande para segurar também a propagação de fake news. Qualquer mensagem é mais limitada, mas isso é uma autorregulação deles. Mas tem também a busca da legislativa e regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral em segurar esse tipo de prática. E daí depois, aí, com mais tempo, vamos tentar passar aí todas essas alterações que foram sendo feitas a cada ano. Cada ano a gente tem novidade. Se na última eleição era Facebook e WhatsApp, nessa aqui a gente tem muitos sites com notícias falsas. Esses sites, eles são muito acessados. Então já é uma outra realidade diferente da última eleição. A cada eleição a gente tem novidade normativa e tem novidade técnica, que vai mudando o que a população está fazendo em relação a esses temas. Obrigado, Alex. Daqui a pouquinho a gente volta. E é importante fazer essa evolução da justiça eleitoral e também desses meios de controle, né? Porque a tecnologia combate a tecnologia, né? Mas a tecnologia global está sempre um passo à frente, né? Muda agora e a tecnologia encontra um jeito de burlar a mudança e assim vai. Cecília, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse debate que está havendo no Congresso Nacional. Nós tivemos a aprovação, semana passada, do projeto no Senado, que foi encaminhado essa semana na Câmara. Já há uma expectativa na Câmara de uma aprovação, de uma tramitação mais ou menos rápida. Como é que está sendo esse debate dentro do Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo de estar com vocês. Muito obrigada, Marcos, Marcelo, Alex. Essa questão é bem interessante, mas antes de entrar diretamente no projeto de lei, que é o 2630, e na linha do que o Marcelo e o Alex falaram, né, eu acho que é importante a gente pontuar que fake news é uma notícia embriagada de fraude, quer dizer, ela não é uma notícia opinativa, valorativa em termos pessoais, né? Ela tem dentro dela uma fraude que é capaz de causar um dano pela crença daquilo que ela contém. Então, acho que é interessante a gente pontuar, porque a liberdade de expressão é caríssima, né? Quer dizer, é um direito caríssimo nosso e que não há uma contraposição, no meu modo de ver, entre uma fake news e a sua liberdade de expressão, né? Porque a sua opinião ela tem que ter todo o espaço aí do mundo dentro da nossa Constituição, mas a fraude é que tem que ser combatida. Esse projeto de lei ele foi muito criticado na sua primeira versão. Ele era na primeira versão, nitidamente estava transferindo para as plataformas a responsabilidade de fiscalização sobre a atuação da internet, enfim, dos usuários dessas plataformas. Era uma coisa completamente descabida, porque havia uma nítida transferência de competência do poder público para as plataformas. E assim, como que se as plataformas fossem verdadeiros oráculos para identificar todas essas fake news. Isso foi muito criticado. Eu, de antemão, já falo, eu sou absolutamente contra esse projeto, apesar dele ter alguma coisa muito interessante que a gente pode discutir depois, mas a primeira versão era terrível e a segunda, que foi essa que seguiu para a Câmara, ela é confusa e ela é pobre. Então, embora neste segundo projeto, nessa versão que segue para a Câmara,
não haja uma transferência de competência de fiscalização num espectro tão grande quanto havia no primeiro, há sim uma imensa sobrecarga de responsabilidade para as plataformas. Elas ficam sujeitas a N medidas de autorregulação não, de regulação pela lei, né? De cadastramento, de checagem da identidade do usuário. Então, tem todo um sistema de cadastramento inicial, até aí, ok. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção mesmo é um projeto que deve estar, ou teoricamente, ele tem início se colocando em harmonia com o Marco Civil da Internet, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não é exatamente isso que acontece, porque de uma forma ou de outra fica imputado ao provedor um dever muito amplo. E tudo isso tem que ser pensado não só em termos de dinâmica de direito, mas também do quanto você onera esses provedores, né? E esse ônus pode levar a um esvaziamento do nosso universo de provedores, como acontece, não por proibição, que não seria o caso aqui, mas você passa tantas tarefas, tantas obrigações, que talvez inviabilize. Então, nesse contexto, eu queria chamar a atenção do artigo 12 desse projeto, que trata especificamente das obrigações dos provedores, né? Então, se de um lado eles têm que garantir o direito de acesso, a liberdade de expressão, etc., eles passam a ter o dever de fazer 3 tipos de contenções nessas plataformas. Uma, oriunda do próprio contrato que o usuário adere, e aí a gente tem aquela questão recente do Facebook, que derrubou várias páginas, porque isso diz respeito às regras do contrato que foi celebrado. Existe um outro viés, que é o da própria lei, né? Então, quando ele verificar, por exemplo, a existência de dano imediato e de difícil reparação, conceitos amplos para a segurança da informação ou do usuário, violação de direitos de criança e adolescente, crimes tipificados na 7716, comprometimento da usabilidade e estabilidade da aplicação da plataforma e o cumprimento de decisões judiciais. Dentro desse pacote, nós temos 2 questões que já existiam, né, que eram pré-existentes, então elas não precisariam ser aqui reiteradas, que eram a do contrato com a plataforma e a da decisão judicial. Agora, o projeto destina à plataforma mais um espectro de verificação, que pode onerar sobremaneira a atuação. Por quê? Como ela tem que informar depois, com relatórios periódicos, as atuações dela, que eles chamam de moderação, do papel de moderação da plataforma, isso pode ter um custo alto e sempre com o risco da plataforma ser responsabilizada, seja pelo usuário, em razão do excesso, seja pelo poder público, pelo suposto não cumprimento. Então, esse aspecto é muito complicado, eu acho, e deveria ter sido deixado, no meu entender, como do Marcelo, desde o começo aí, nós temos equipamentos, legislação suficiente para dar conta disso. O nosso arcabouço jurídico já é suficiente e os mercados se autorregulam. Quer dizer, a própria credibilidade da plataforma
ela é colocada, inserida nesse contexto, então ela tende a seguir as boas práticas, né? E existe um atrelamento também em relação às companhias telefônicas, que, de certa forma, a gente pode encarar até como um certo privilégio, né? A questão de se atrelar as mensagens ao chip do telefone, ou seja, se o chip for cancelado, a plataforma tem o dever de também cancelar o sistema de mensagem, a menos que tenha sido solicitado um outro chip, etc. e tal. Todos nós já vivemos um contexto bastante difícil com as companhias telefônicas em termos de atendimento. A salvação do usuário no bloqueio de um chip é a continuidade do WhatsApp dele, né? Até em termos emergenciais. Então, me parece que, por falta de outro controle, é feito esse atrelamento. Enfim, eu acho que esse é um ponto muito relevante. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar, até para que o Marcelo e o Alexis possam comentar depois, esse projeto tem uma coisa muito interessante, que é o conceito do interesse público, né? Que sofre uma flexibilização aí ao longo do tempo. Então, quando ele vai tratar do uso de plataformas por agentes políticos, determinados agentes políticos eleitos, etc., e traz um dispositivo muito interessante, que é a inclusão dessas redes de agentes públicos, políticos, que ele delimita, presidente, vice-presidente, deputados, senadores, etc., ele encaixa essa rede no interesse público, né? E cria um dispositivo aí muito interessante que proíbe esse agente, nesta conta, de bloquear o ingresso de qualquer um ou de qualquer postagem. Eu achei muito interessante esse dispositivo e depois queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Enfim, do que eu tiro desse projeto, não vejo com bons olhos, acho que é uma interferência numa área que a gente tem regulação suficiente, que nós damos conta disso, disciplinar a liberdade de expressão dessa forma, nesse departamento, não acho produtivo, abre uma questão de responsabilidade que fica muito indefinida, mas ela traz esse aspecto aí de considerar de interesse público a rede do político. E aí eu queria ouvir um pouco depois de vocês sobre isso. Antes de fazer outra vez, voltar para o Marcelo, eu queria registrar que está conosco, participando da conversa, Tazes, a Helene de Almeida, o Alessandro Pereira da Silva, a Ivone Seniza, a Silvana Lima, o Flávio Marques Alves, de Rio Preto, o Adriano Abílio, querido Silveira de Souza, filho, o Flávio Augusto, que é alguém que me ajuda muito nas lives, José Rocha Pinto, Eurinho, Eurubino Parcel, filho, João Milene Veiga, José Antônio Scarino, Eudécio Teixeira Ramos, a Patrícia Bravanel, o Leandro César, o Lourenço Seco, a Silvana Lima, Cleonice Moura, a Bárbara Falcão, a Célia Leite Ortiz da Silva, a Ione Passador, Ana Maria Lanotovitch, o Vladimir Cassano, o querido Antônio Ruiz Filho, Eloy Miguel Oliveira, Valdemir Alves da Silva, Adriana Cronis e a Angela Fernandes. Marcelo, essa linha, deixa eu lhe perguntar uma questão. A Constituição, ela assegura a liberdade de pensamento, que é um dos fundamentos da liberdade de expressão, que é algo muito sensível no que diz respeito à internet. Mas ela veda o anonimato. Como é que você concilia isso no meio eletrônico? Inclusive, o Facebook, por exemplo, fechou diversas contas, afirmando que eram contas falsas, de pessoas que não existiam.
o anonimato também é algo importante dentro das redes sociais. Como é que a gente trabalha com esses dois valores que são preceitos constitucionais, nesse contexto de fake news que tornam mais relevantes? Perfeito, Marcos. A sua pergunta é muito boa. Antes de responder, eu gostaria de lembrar o seguinte. O projeto, eu não tive acesso ao segundo ou terceiro projeto que a Cecília falou, até vou pedir depois que ela me mande por e-mail. Dos projetos que eu tive acesso, o primeiro e o segundo do Senado, me parece que ambos foram aprovados por final, né, por 44 votos no Senado, num total de 81 senadores, e foi aprovado num plenário vazio, como nós vimos, né, por meio do voto eletrônico, remoto, sem que houvesse nenhuma discussão séria, aprofundada sobre essa questão. Então, o primeiro ponto que eu queria retornar, que a Cecília levantou, que me parece importante, é o seguinte: eu li o projeto e ele faz referência a duas leis já tradicionais no Brasil, que foram, eu diria, um pouco ignoradas, que é exatamente a Lei 12.965, de 2014, que estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, né? Então, se você for verificar essa lei, ela tem uma série de princípios que estariam violados em confronto com essa nova regulamentação do Senado, enfim, que está tramitando na Câmara. Por exemplo, o princípio da neutralidade da rede, né? Não vamos nos esquecer que foram muitos anos, foi uma conquista das pessoas, a própria internet, a possibilidade de qualquer um de nós fazer um blog, como nós estamos fazendo agora, colocar nossa opinião, etc., não é? Isso foi uma grande conquista, quer dizer, o mundo se encurtou muito com a própria internet. Então, um dos princípios é a neutralidade, ou seja, em princípio eu tenho direito de colocar o que eu quiser na rede, né? Se eu posso colocar um insulto, inclusive, não é? Fulano de tal, político X é ladrão. Evidentemente que ele tem direito a me processar, mas ele não tem como me censurar. Eu posso escrever isso: político X é um ladrão, porque ele roubou ao fazer a creche tal, a escola tal, etc. É o direito que eu tenho. Evidente, se isto é uma calúnia, uma injúria, uma infâmia, etc., eu vou ser processado. Tal. Então, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, a lei ignorou o Marco Civil da Internet, como a Cecília lembrou, e a Lei 12.965 de 2014 e a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma lei grande, minuciosa, complicada, um verdadeiro código. E tem lá uma série de dispositivos sobre segurança, sigilo de dados. Enfim, isso não foi considerado. Quer dizer, a impressão que nós temos é que, em face dos problemas emergentes da política atual, do gabinete do ódio e esses outros problemas que estão acontecendo, o Congresso resolveu dar uma resposta imediata e não teve tempo, não teve condição, vamos dizer, de ouvir a sociedade, chamar uma audiência pública, ouvir os meios de comunicação, ouvir todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de comunicação. Porque nós temos que compreender que regulamentar a internet é algo muito complexo, né? Não se faz do dia para a noite. É a mesma coisa de regulamentar. A internet nada mais é do que a sofisticação da comunicação, que começou lá para trás em cartas e telegramas, e hoje nós temos a internet, mas é um meio atual da comunicação. E se nós formos ver a história da regulamentação da comunicação a história do direito ao longo dos séculos, foi uma história lenta, complexa, quer dizer, até se chegar ao que se pode e o que não se pode fazer, o que o Estado pode, como o Estado pode atuar e o Estado não pode atuar, levou, sei lá, 200 anos, né?
desde a Revolução Francesa até a modernidade. Então, não é possível que a gente, seria muita pretensão achar que o Congresso, em uma semana, pudesse regulamentar isso virtualmente, assim, né? Então, esse é o problema, quer dizer, o brasileiro é muito irresponsável. Quer dizer, uma coisa é constatar o problema e tentar pesquisar quais são as melhores soluções. Outra coisa é simplesmente colocar a goela abaixo da sociedade, dos meios de comunicação, da cidadania, um projeto que parece que não protege ninguém, quer dizer, parece que protege os políticos contra a cidadania, né? Então, eu sou também, minha impressão é muito ruim desse projeto. Acho que nós deveríamos partir dessas duas leis, da lei que regulamenta a internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, fazer uma grande consulta, como o Supremo faz em audiências públicas, chama as pessoas diretamente interessadas, etc. E a melhor solução, no meu modo de ver, também concordo com a Cecília e com o Alex, seria a autorregulação. Tem certas matérias que o direito não consegue regular bem. A publicidade, por exemplo, é um exemplo muito eloquente. O que funcionou e funciona até hoje na publicidade, via de regra? A autorregulação, né? O CONAR diz, olha, essa propaganda que você fez não dá, ela é discriminatória, etc. Vocês se recordam de várias propagandas que foram suspensas pelo próprio CONAR. Então a empresa não veicula, ela consulta o CONAR diz, olha, essa propaganda não dá. E isso não é. Então as próprias agências de publicidade têm um código de ética, etc. Então, eu sou amplamente favorável que o Facebook tenha derrubado essas contas. Ótimo. Mas o que foi isso? Eles têm um código de ética, um código de posturas, de boas práticas, etc. E se aquilo não se encaixa nas boas práticas, ou se verifica que é um robô que está emitindo, que está aumentando aquelas mensagens, etc., tudo bem. É muito complicado você, por exemplo, para colocar uma opinião na internet ou divulgar uma notícia, você tem que fazer um cadastro, colocar seu RG, seu CPF, colocar sua foto. Quer dizer, perde um pouco a própria natureza da internet. A internet é algo rápido, dinâmico, etc. Quer dizer, até que ponto nós podemos engessar a internet, engessar a informação, porque nós temos abusos aqui e ali. Quer dizer, essa é a grande questão que nós devemos pensar, né? Então, eu diria a vocês que, para finalizar essa segunda parte, eu lembro um artigo de um jornalista que foi publicado recentemente na imprensa, que é um professor, inclusive, de jornalismo, o Eugênio Bucchi, e ele propõe num artigo no Estadão, do dia 18 de junho, que fosse feita uma autorregulamentação desse tema. Ele chama de como é que ele chama aqui? Ele chama de notice and take down. Seria um breve contraditório, quer dizer, a pessoa publica, a outra que se sente ofendida, etc., diz, olha, retira que é falsa, ele retira, uma coisa mais dinâmica, que não envolvesse o Estado, que não envolvesse o cadastro, porque é muito complicado, né? Como é que eu vou responsabilizar uma empresa lá na Suíça, outra no Japão, na China? Percebe? Eu acho que esse é um mercado que deveria ser autorregulado. Se a autorregulação for algo consensual, estandarizada, é possível talvez chegar a um consenso internacional do que é falso, do que é verdadeiro, do que é intencionalmente fraudulento. Eu acho que nós podemos, talvez, por aí, chegar numa saída um pouco mais inteligente do que fazer uma regulação forte, vamos chamar, tradicional, legislativa, em que o Estado assume tudo para ele controlar isso, etc. Eu não estou minimizando a fraude ou os problemas que as fake news trazem. A gente sabe que o Trump foi eleito, dizem hoje, praticamente isso está provado, uma série de movimentos
da internet lá, desencadeados pela Rússia e mensagens. Nós sabemos que a Hillary Clinton sofreu também essa derrota por conta de uma série de fake news de última hora nos Estados Unidos, em que disseram que ela era, a fundação dela lavava dinheiro, etc. Nós sabemos, enfim, tudo isso nós sabemos, né? O próprio Bolsonaro se beneficiou de um momento, etc. Então, tudo bem, isso existe no mundo todo. A questão é, qual é a maneira mais inteligente de enfrentar essa questão, né? Achar que nós vamos, que o Estado brasileiro tem condições efetivas de combater isso de uma forma tradicional, né, com multas, com notificação e tal, é que eu acho que é muito ingênuo da nossa parte. Alex, obrigado, Marcelo. Alex, deixa... insisto, a preocupação na justiça eleitoral ela se torna mais intensa do que nas outras áreas, porque é onde tem servido de palco às manipulações dos códigos do Facebook, Twitter e tal. Eu vou citar um caso, eleição americana. A Hillary Clinton, atacada, criaram uma ideia de que ela estimularia uma rede de pedofilia, olha a história, uma rede de pedofilia para gerar recursos para pagamento da campanha. E aí, em troca de mensagens que conseguiu se obter entre democratas que trabalhavam num determinado comitê trabalhando à noite, pedia pizza, né? Então, entrava em contato com a pizzaria que ficava do lado e dizia, olha, eu quero uma pizza assim, quero uma pizza tal. Isso foi colocado como se a pizzaria fosse o fornecedor da pedofilia e que as mensagens eram de compra de fotos ou de crianças, e não de compra de pizzas. O cidadão sai de um estado com uma arma, decide que ele ia acabar com a pedofilia, um rifle, vai até a pizzaria está fechada, ele arromba a pizzaria, entra na pizzaria e chega à brilhante conclusão que alguém descobriu que ele estava indo para lá e tirou as crianças dentro da pizzaria, e aí esse cara é preso a hora que estava saindo com o rifle e tal, saindo da pizzaria. Estou exemplificando com o caso, porque isso virou um movimento nos Estados Unidos contra a pedofilia, contra a Hillary, contra a pedofilia. Então, há um ambiente fértil para, a partir de elementos verdadeiros, o sujeito ligava à pizzaria para pedir pizza, isso é um fato, né? Se cria uma imagem negativa e falseada que acaba gerando impacto mais intenso, mais forte ou não, no processo eleitoral. O próprio Trump ganhou com uma diferença mínima, ganhou num estado com uma diferença de 100 mil votos, algo nesse nível. E aí, queria te ouvir sobre isso e que você contasse mesmo a evolução da visão da justiça eleitoral em relação à tecnologia. Ótimo. Eu acho que esse exemplo que você deu mostra como os efeitos são muito fortes, né? Então, por uma diferença pequena de voto, que pode estar diretamente relacionada a isso, porque é um fato que causa muita comoção nas pessoas e pode realmente mudar o voto delas. E, com isso, você muda o destino da nação. Quando você fala de mudar o destino dos Estados Unidos, você está mudando o destino do mundo todo, né? Agora, o que a eleição tem de diferente? Por que essa regulamentação para o direito eleitoral ela é mais... tem peculiaridades? Porque a eleição tem um senso de urgência. O dano que você causa ali, ele não é reversível. Dificilmente ele é revertido. O direito de resposta no direito eleitoral é uma prática, ele é um instrumento muito relevante, porque o dano que você causa ali, a eleição é dali a pouco. Agora, então, ainda mais nessa esteira de reduzir custos de campanha, a campanha ficou mais curta ainda. Então, o dano causado ali não dá tempo de reverter. Já foi a eleição. Quando vai restabelecer a verdade, a gente está aqui, todo mundo falando, puta, que palhaçada fizeram com a Hillary e tal. Já era, o presidente é o Trump. E ela já se aposentou. Essa situação você não corrige mais.
Então, o direito eleitoral tem um senso de urgência, por isso que são prazos contados em horas, por isso que ele é intenso demais nos prazos, na correria processual, porque se você não responde rápido, não adianta mais. Passou a eleição, já era. Então, eu quero concordar, tanto com a Cília quanto com o Marcelo, que tem legislação antiga e que, aliás, vamos falar aqui, tipos penais, né? Em calúnia, injúria e difamação. Falar em tipo penal, até você citou que o Eurinho está aqui assistindo, quero mandar um abraço para ele, que é um grande amigo meu também. Os tipos penais foram importados para o direito eleitoral, esses aí, calúnia, injúria e difamação, além de eles estarem no Código Penal, eles estão também no Código Eleitoral. Quando é finalidade de propaganda, ele tem sanção própria, ele tem um rito próprio da Justiça Eleitoral. E o que a gente vê em fake news, basicamente, a gente está falando disso, né? Basicamente, estamos falando disso. Mas a tecnologia vai evoluindo e vai criando várias... Quer dizer, essa pessoa que recebe a mensagem e repassa. Como a gente lida com isso? Poder colocar robô divulgando mensagem em uma notícia falsa. Mas parecia que era verdadeira. Como é que lida com isso? Então, a cada ano aí, a Justiça Eleitoral vai absorvendo o impacto da internet na eleição e vai tentando regulamentar para melhorar na próxima eleição. Então, se a gente pega ali, em 2009, vedou a realização de propaganda na internet atribuindo indevidamente autoria a terceiro. Vocês devem saber do que eu estou falando. Quantas vezes recebeu mensagem atribuindo um texto ao Arnaldo Jabor, ao Jô Soares, ao Luiz Fernando Veríssimo, e não é nada disso, né? Aí coloca na boca do jornalista respeitado ou de alguém respeitado uma fala que não é dele. Então, colocou, a Justiça Eleitoral, quando faz isso com finalidade de propaganda eleitoral, uma multa específica para isso, 2009. Em 2013, vedou a contratação de pessoas para repetir mensagem. Tá? Então, aí já é algo bem mais do nosso dia a dia aqui, né? Então, eu contrato um monte de gente, dou dinheiro para, manda essa mensagem para todo mundo que você conhece. Replica ela na sua rede social, no seu WhatsApp, no que for. Tanto a pessoa que contrata está sendo criminalizada com multa e detenção, e igualmente a pessoa que foi contratada. Ambos aí com sanção penal. Em 2017, teve uma reforma na lei eleitoral, incluiu vários dispositivos relacionados à internet. Entre eles, colocou que não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com intenção de falsear a identidade. Aí tem tudo a ver com a nossa notícia de ontem. Quer dizer, eu criar um perfil falso para divulgar propaganda eleitoral, também ali expressamente vedado de uma forma bem direta. Porque é vedado criar perfil fictício na internet? Não, não é. Inclusive, tem alguns famosos. Na época da Dilma, tinha aquele Dilma Boladona. Esse de ontem era o Bolsonaro News. Você pode criar o perfil que você quiser na internet. Você não precisa ser pessoa física ali. Isso é regular. Agora, para fins de veiculação de cunho eleitoral, não é. É vedada a utilização e impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor de aplicação. É a questão do impulsionamento. Vamos só deixar claro. O que é o impulsionamento? Né? Você, em vez de ser que todo mundo está curtindo o seu post, replicando, você paga para parecer que ele está sendo muito reconhecido, gostado e por aí vai. Então, ele aparece mais nas pesquisas. São questões bem técnicas de algoritmo de portais e de serviços de internet, né? Quer dizer, as empresas fazem isso o tempo todo. Você vai pesquisar uma coisa no Google, já aparece o anúncio daquela em primeiro lugar. Ela pagou para aquilo estar ali. E os candidatos podem fazer isso? Para qualquer coisa você pesquisar, a mensagem dele vir na frente dos demais? Durante um tempo entendeu-se que não, isso não estava regulamentado, começa a fazer e tal. Aí, em 2017, nessa reforma, colocou-se, o candidato pode fazer isso no provedor que ele está anunciando. Se o provedor oferecer esse serviço, ele não pode contratar outro serviço que faça isso artificialmente.
E na hora que ele faz isso, o provedor lá tem que ter isso lá, claro, que ele fez e tal. Ele oferece isso para todo mundo, quem quer fazer, faz. Mas não pode usar uma ferramenta artificial. E mais, a pessoa física também não pode. Quer dizer, se você quiser postar uma coisa sobre um candidato, seja favorável ao seu ou opinião contrária, crítica ao outro, tanto faz, né, positiva ou negativa, você, pessoa física, também não pode contratar impulsionamento. Só quem pode é o candidato dentro da onde está a divulgação dele. Também criou ali a suspensão de acesso ao conteúdo, quer dizer, se o portal, o serviço, o aplicativo burla as regras eleitorais, a Justiça Eleitoral pode suspender, tirar ele do ar. Ele fica fora do ar. Por tantas horas quanto ele deixou disponível o conteúdo irregular, limitado ao máximo de 24 horas, quer dizer, pode tirar do ar. Teve até um juiz que tirou o WhatsApp do ar aí, mas não era no momento eleitoral. Aqui na legislação eleitoral está expressamente previsto isso, mas é claro que isso diante de uma conduta dolosa do órgão. Ele foi notificado, ele não tirou o conteúdo, ele pode ser tirado do ar. E aí agora, para tentar finalizar e não tomar tanto tempo, assim, que novidades temos para esta eleição deste ano? Ficou proibido, porque aquela legislação lá deixou assim, o TSE tem que ir regulamentando essas disposições e exigindo de acordo com a capacidade operacional de cada aplicativo. Tem aplicativo que tem acesso aos dados, a quem postou, tem aplicativo que não tem. Então, ela tem que respeitar a realidade de cada um. Mas em 2020, o que teremos de novidade aí? É proibido o disparo em massa de mensagem eletrônica sem anuência do destinatário. Então, eu preciso aceitar entrar numa lista para ficar recebendo mensagem, não pode me mandar aleatório. As empresas ficam proibidas de doar base de dados para a campanha eleitoral. Quer dizer, eu posso pegar, a empresa não vai dar, mas ela me dá toda a lista de e-mail ou de celular do cliente delas e eu mando minha propaganda para eles. Nem eu posso mandar em massa e nem a empresa pode me doar a base deles, que é uma coisa que vale bastante hoje. E, por fim, um dispositivo que entrou na resolução do TSE sobre propaganda, que fala, basicamente ele está regulamentando o direito de resposta, mas ele fala que quando o candidato veicula uma informação, isso pressupõe que ele tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir a fidedignidade da informação. Quer dizer, ele não pode sair repetindo o que falam para ele, me falaram, eu falei, não sabia que era mentira. Bom, você tem que checar antes de falar. Se você propagar, você vai dar direito de resposta, seja em qualquer mídia, seja no horário gratuito da TV, seja na entrevista que ele deu, o jornal vai ter que dar direito de resposta, seja na internet, seja a mídia que for. Quer dizer, passou a ter uma obrigação dos candidatos checarem a veracidade do que eles estão propagando. Isso também é uma novidade dessa eleição. E eu tinha falado por fim, mas faltou uma parte. Foi criado, tipificado também em 2019, o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Então, se eu dou causa à instauração de uma investigação no processo judicial, atribuindo a alguém a prática de um crime que eu sei que ele é inocente, típica fake news, típica, tem lá já uma pena de reclusão, tudo mais, com finalidade eleitoral. Só que, além disso, o parágrafo 3º, que eu acho que daí é bastante relevante, tinha sido vetado pelo presidente, o Congresso derrubou o veto, coloca que incorrerá nas mesmas penas quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propala o fato que foi falsamente atribuído. Quer dizer, se o candidato vai e fala, vamos pegar esses casos, estamos falando, saiu lá o negócio na rede do candidato, o Trump divulgou que a Hillary, para a gente sair do exemplo brasileiro aqui, não parecer que estamos perseguindo ninguém também, que a Hillary faz pedofilia. Se eu pego e fico propagando isso, eu, pessoa física, eu também vou responder pela mesma pena que o Trump, que é a reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, essa também é uma novidade para essa eleição. Esse dispositivo penal foi aprovado em 2019. Desculpa ter tomado muito tempo aí, mas eu tentei passar um histórico aí de como isso vai mudando. Importantíssimo, insisto, é onde o bicho vai pegar, na área eleitoral. Cecília, nós tivemos ontem, acho que foi ontem,
uma decisão do Facebook de excluir algumas contas, dizendo que eram contas que não tinham titulares efetivos, que as pessoas eram falsas, contas falsas, que divulgavam informações inverídicas, que tinham discurso de ódio. Do ponto de vista do usuário, o Facebook é um fornecedor de uma base que é um ambiente de divulgação de ideias, enfim. O usuário que se sentir atingido por isso, o que ele faz? Ele vai para a justiça? O Facebook Sem dúvida. tem o poder para escolher quem ele quer, ainda sobre premissas que ele próprio estabeleça? Pois é, essa questão é bastante delicada sem que a gente conheça especificamente as razões, de forma objetiva, mas vamos falar de forma ampla. Quando você adere a uma plataforma, você também adere às normas, às boas práticas daquela plataforma. Então, teoricamente, o Facebook tomou medidas estruturadas nas suas boas práticas, no seu compliance e na legislação. Vamos imaginar que essa atitude, ao final, não corresponda ao fundamento, né, do bloqueio e que esses usuários venham a ser prejudicados por essa atitude. Em princípio, o prejuízo, se não houver essa correspondência, ele já até existe, porque já houve uma ampla divulgação em relação aos usuários da plataforma que tiveram contas bloqueadas. Se essas razões não forem condizentes com o ato, evidentemente que esses usuários poderão se valer de todo o nosso arcabouço jurídico e procurar a reparação desse dano no âmbito civil. Né? Mas se ela atuou dentro das boas regras e dentro da legislação, dificilmente se obtém uma reparação, porque o ato foi adequado. Eu só queria, para finalizar, porque a gente está bem no finzinho, né? Eu só queria fazer uma colocação do professor Lênio Streck, que eu achei divertidíssima, né? Então, ele dá um exemplo de... Tem uma tia que se tornou cientista política e que, com isso, divulga, repassa N notícias falsas. Não é por causa disso que a gente tem que regular, restringir a internet, nem prender a tia, né? E nem proibi-la de fazer as coisas. Quer dizer, a medida das restrições é muito importante. E só para finalizar, sem dúvida alguma, a área eleitoral é aquela que precisa de uma atenção peculiar e de um regramento específico. No mais, eu acho que a gente tem que devemos ir nos ajustando à dinâmica do direito como um todo. É difícil, porque nós estamos vivendo uma era nova, nos habituando a ela ainda. Eu sempre brinco, dizia-se que a era do ócio, né? Que a internet ia trazer mais espaço para o lazer, para a diversão, e não aconteceu nada disso. A gente trabalha mais do que antes dela e tem acesso a muita informação, mas a pouca formação, né? Infelizmente. Dentro do tempo acabou, nós somos às 11 horas, eu tinha me comprometido com todos de que às 11 horas encerraríamos. Eu vou passar uma última rodada, por uma palavra final de cada um, com liberdade em relação ao tema. Cecília, muito obrigado por ter participado dessa conversa. Prazer revê-la, minha amiga. Palavra com você. Eu que agradeço. Prazer foi meu. Esse tema é riquíssimo. Espero que tenhamos chance de rediscutir tudo isso, porque é muito amplo, muito dinâmico e muito importante. Obrigada, Marcelo, Alex. Obrigada a quem nos assiste. Grande abraço a todos. Obrigado, querido. Alex, mais uma vez agradeço por ter participado. Importantíssima a sua visão, tratando esse tema fundamental para a democracia, que é o processo eleitoral. Obrigado, Marcos. Agradecer o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um debate tão qualificado.
e concordando com a Cecília, ele é muito dinâmico e ele toca desde preceitos fundamentais da Constituição, como os que o Marcelo citou, até a gente chegar aí agora à regulamentação do poucos meses atrás do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é regulamentado de diversas formas há muito tempo e também com muito dinamismo, sempre com regras novas aí surgindo a cada período. Muito bom tratar desses temas aqui com vocês, um debate muito qualificado. Agradeço muito o convite. Obrigado. Bom, eu também Nós estamos quero... na expectativa do julgamento, só para fechar, julgamento do TSE também, né? Que há um julgamento da chapa do presidente com o vice, e um dos fundamentos do julgamento é exatamente os disparos das mensagens. Então, estamos com a frente no Supremo, o inquérito da fake news. TSE, com essa apuração que está sendo feita, o julgamento está para acontecer esses dias. E no Congresso Nacional, com o projeto de lei, as frentes todas abertas, e a sociedade está acompanhando isso. Marcelo, querido amigo, deixei você para o final para agradecer mais uma vez, não só a participação, mas o auxílio que deu na formatação que desse. Imagine, eu que agradeço, acho que o debate foi muito interessante. Eu quero só, além de cumprimentar a Cecília, o Alex e você pelo programa, lembrar 2 pontos. Quer dizer, primeiro, que nós temos no Código de Processo Civil também um capítulo sobre os ilícitos de perigo e a tutela inibitória. Então é possível também, nessas situações aí de eleitorais, em que há um dano irreparável, uma divulgação de uma notícia falsa que causa um prejuízo imenso, como nesses exemplos que o Alex deu, etc., que haja uma medida liminar, né, para que imediatamente seja cassada essa notícia, essa propaganda, essa gravação, enfim, essa notícia falsa, vamos chamar assim, que causa um impacto eleitoral social muito grande. E o segundo ponto, isso não foi tratado aqui hoje, mas eu não gostaria de me despedir sem falar sobre o fake news, o inquérito do Supremo. Eu entendo a indignação dos senhores ministros, a situação, vamos dizer, muito complicada de oposição, aí, às vezes até de atentados diretos ou indiretos à vida dos ministros, etc. Mas eu, como professor de Direito Constitucional, não posso concordar com a abertura desse inquérito, da forma como foi aberta, quer dizer, com uma violação ao próprio regimento interno do Supremo. Não houve nenhum crime nas dependências do Supremo. É evidente que foi uma forçação de barra muito grande para abrir esse inquérito, a distribuição ao ministro Alexandre também, sem livre distribuição e tal. Então, eu acho que os fins não justificam os meios, né? De modo que existem mecanismos naturais, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República poderia ter suscitado aí a responsabilização das pessoas que praticaram esses atos. Eu acho que o Supremo não dá um bom exemplo como um Tribunal Constitucional no Brasil, pretendendo ser ele o acusador, o julgador, o carrasco, o executor da pena, etc. Não é? Só uma observação que eu acho que devo fazer, porque nós que vivenciamos a Constituição Federal não podemos rasgar a Constituição. Agradeço a todos. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer também por estar nos acompanhando o Luiz Alecaro, o Paulo Sampaio, o Fábio Souza Santos, o Fernando César Baruso, a Lu Rancura, a Cida Prado, o Zico Quinetti, Márcio Quintiliano, a Juliana de Marco, a Lúcia Cássia de Carvalho Machado, a Vanessa Fuga de Souza Barbosa, o Sérgio Batilani, o Renato Barros e a Glória Souza Santos. Obrigado aos 3 mais uma vez, foi uma excelente conversa e uma boa sexta e um excelente final de semana. Um abraço, gente. Obrigada, abraço. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.